viver com qualidade de vida, independentemente do diagnóstico que se carregue junto. Lembrando que ninguém pode ser reduzido a um diagnóstico, mas a gente sabe que não considerar as doenças que fazem parte do cotidiano piora muito a qualidade de vida dessa pessoa. A gente precisa dar atenção, sim. E a gente vai aprender mais sobre esse tema, acompanhando uma conversa, uma entrevista com a doutora Luísa Fuoco, reumatologista, que conversa conosco direto de Santos, litoral paulista, via internet, graduada em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em clínica médica pela UFRJ e em reumatologia pela Universidade de São Paulo, doutoranda em Ciências Médicas na USP e professora de reumatologia do Centro Universitário Lusíada. E ela começa trazendo agora algumas explicações sobre o que é a fibromialgia, a importância de receber um diagnóstico que nem sempre é simples e os impactos na vida desta paciente e desta família. O paciente com fibromialgia, normalmente ele apresenta um quadro de dor crônica, ou seja, de evolução de mais de 3 meses, em que essa dor se torna generalizada, ou seja, ela pega o corpo como um todo, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas já apresentou dor nos 4 quadrantes do corpo, em cima, embaixo e de um lado e de outro, né? De uma forma que não tem um fator desencadeante claro. É como se a dor passeasse pelo corpo e não tivesse uma lógica, um fator desencadeante que a pessoa possa identificar o que está levando a essa dor. Além do sintoma de dor, que pode ser muito intenso, né? Que pode ser também desencadeado não só espontaneamente, mas até por fatores que normalmente não causam dor, por exemplo, alteração de temperatura, o frio, um toque leve, até o toque da própria roupa pode incomodar. O paciente também se queixa muito de fadiga, de alteração de sono, um sono fragmentado, de qualidade ruim, e de distúrbios de humor, né? O paciente tem queixa de tristeza, de ansiedade, sensação de perda de vontade de viver, né? Então, muitas vezes o paciente se apresenta dessa forma quando ele procura um reumatologista ou um outro médico para identificar a causa da sua dor. O diagnóstico da fibromialgia, ele é um diagnóstico que a gente diz que é um diagnóstico clínico, porque a característica da dor, o jeito que o paciente conta, né, na anamnese para o médico deve ter uma escuta atenta aos sintomas do paciente, né, examinar o paciente. A gente consegue entender que aquela dor, a característica da dor, ela não respeita território anatômico, ela não tem uma coerência em que a gente possa estabelecer que a dor realmente é de natureza periférica ou tem uma natureza de dor de outra causa, né? Que a dor é de origem central. Então, o médico consegue, através da anamnese, do exame físico, desconfiar da possibilidade do diagnóstico de fibromialgia, né? E ele vai precisar de alguns exames para afastar outras causas clínicas que podem estar simulando esse quadro de dor, né? Muitas vezes o médico vai investigar causas inflamatórias, causas metabólicas, então ele vai precisar de exames complementares, sim, para poder investigar e afastar outras doenças que podem estar simulando um quadro de fibromialgia, porque é um quadro também inespecífico, né? E muitas vezes esses exames eles estão normais, né? Então os exames orgânicos eles estão normais na fibromialgia. Então exames de imagem, exames de laboratório, muitas vezes esses exames não têm nenhuma alteração e a gente fecha o diagnóstico de fibromialgia. A atividade física pode ajudar o paciente com fibromialgia de 3 maneiras, né? A primeira é condicionar o corpo, né? Recondicionar o corpo a se movimentar de novo, né? O indivíduo que tem dor crônica, ele vai perdendo sua função, a sua capacidade de se movimentar e vai cada vez conseguindo fazer menos coisa. E a partir do momento que ele tenta fazer coisas, aquilo começa a gerar dor, porque o corpo aprendeu que não dá para se mexer, né? Então, a primeira seria essa, de reabilitação e manter a capacidade funcional de fazer as coisas, né? A segunda seria em promover a analgesia. Fazer atividade física regular promove a analgesia porque a gente produz substâncias anti-inflamatórias e substâncias que promovem prazer no corpo ao fazer atividade física regular. E a terceira seria, então, ajudar o paciente a se manter funcional e lidar melhor com essa dor, né? Prevenindo lesões e outras causas de dor
no paciente que possa ter fibromialgia. Lesões que podem acontecer com qualquer pessoa, tendinite, bursite, mas que no paciente com fibromialgia isso vai ser percebido de uma forma mais intensa e pior para a qualidade de vida dele. Os exercícios mais recomendados, né, são exercícios de introdução leve, né? Então, é importante o indivíduo começar com um exercício leve, tipo um alongamento, né, uma reabilitação leve, e depois ele vai fazendo atividades que englobem, né, atividade de alongamento, de força, de atividade aeróbica, mas tudo no ritmo dele, né, de uma forma em que vá não crescendo para acostumando o corpo, né. Que tem evidência é o Tai Chi Chuan, né, trazendo benefícios em relação à fibromialgia, mas todo o exercício é bem-vindo, né, principalmente para a reabilitação neuromotora, para o paciente fazer atividade física regular. Tudo isso, se o indivíduo tiver uma atividade física regular, vai ser bem-vindo, né? Que englobem essas três coisas: alongar, fortalecer e atividade cardiovascular, atividade aeróbica. Isso é benéfico sendo feito de uma forma regular. Bom, quais são as terapias complementares mais eficazes, né? A gente tem alguns estudos em relação à atividade física, principalmente o Tai Chi, hidroterapia, fisioterapia, tem várias técnicas que eles usam em relação à dor, porque nem tudo é remédio, né? A psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, todas essas têm evidência científica com resposta no paciente com fibromialgia. A abordagem do tratamento da fibromialgia é uma abordagem multidisciplinar, né, em que o paciente vai ter que ser educado em relação à sua dor, porque é muito difícil lidar com essa percepção modificada dos sintomas físicos. Tem que envolver um psicólogo para lidar com essa dinâmica nova de viver a vida e de perceber, né, esses sintomas. Precisa ter um fisioterapeuta para reabilitar fisicamente esse paciente e depois introduzir atividade física, que é um pilar importante do tratamento, né? Eventualmente a gente precisa também de uma avaliação do psiquiatra para manejo de sintomas de transtornos de humor associado, né? E a gente usa medicamentos para dor, que basicamente são medicamentos que a gente usa da classe dos antidepressivos e dos medicamentos que impedem e modulam essa percepção da dor, né? Então, basicamente, a gente usa medicamentos que agem na mudança da percepção dessa intensidade de dor que está exagerada no paciente com fibromialgia, e ele passa, então, a reeducar o corpo a perceber esses sintomas de uma forma menos intensa. Classicamente, a resposta ao anti-inflamatório no paciente com fibromialgia não é muito boa, porque a origem da dor não é periférica, né? É mais central. Por isso que a gente acaba preferindo o uso de antidepressivo no tratamento da dor do paciente com fibromialgia, porque o antidepressivo tem um efeito de modular essa percepção da dor a nível central. Então, e como a dor é crônica, né, o uso de anti-inflamatório de forma crônica nesse paciente acaba não tendo um perfil de segurança muito bom. Então, o antidepressivo tem um perfil de segurança melhor e tem um efeito melhor na dor, né? Embora a gente veja uma demora na resposta, né? Então, o paciente tem muita pressa de melhorar, mas o efeito a gente acaba vendo aí com mais tempo de uso do antidepressivo, não tem um efeito imediato na dor. Geralmente a gente leva aí pelo menos 14 dias para a gente começar a ver algum efeito do tratamento desses pacientes. A dor afeta muito a qualidade de vida, né? Tudo fica muito difícil se feito com dor, né? Não tem como sentir prazer em nada se você tem que estar com dor, se você tem que dividir a sua atenção física, prestando atenção no seu corpo que está chamando a atenção, que está com dor. Então a gente vê impacto em produtividade, a gente vê impacto em efetividade, a gente vê impacto no trabalho, na qualidade do trabalho, a gente vê impacto nas relações sociais, né, na qualidade dessas relações sociais, principalmente porque o indivíduo tem que lidar com uma questão da imprevisibilidade das situações, né? Um dia acorda bem, outro dia acorda mal. Quem consegue lidar com isso, né? Então, realmente é uma doença que foge do controle, né? E muitas vezes também tem que lidar com a incompreensão de quem está ali, porque
ao lado, né? Porque às vezes tem um momento que tá bem e outro momento não tá bem, então ter que lidar com isso realmente é uma questão a mais para o paciente, né? Aprender a lidar com essa nova situação é difícil, né? Pode gerar esse estresse, ansiedade, e é por isso que é importante contar com um profissional, um psicólogo, né? Para ajudar a entender esses limites, respeitar os seus limites, entender que, por exemplo, uma noite de sono é importante, uma alimentação equilibrada é importante, respeitar o tempo da atividade física. Então, ter uma vida equilibrada nesse sentido, de dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física e manejar o estresse no trabalho, nas relações interpessoais, né? Sempre não evitando situações extremas, né? Situações de se preservar, né? De se preservar nesse dia a dia, nessas questões do dia a dia, porque isso vai ser sentido fisicamente como dor. Agradecemos a doutora Luísa Fuoco, reumatologista, conversando conosco direto de Santos, no litoral paulista, graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializada em Clínica Médica pela UFRJ e em Reumatologia pela USP, doutoranda em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo e professora de Reumatologia do Centro Universitário Lusíada.